Então tá, depois de tanto que a gente cantou também, é muito interessante de como a gente fala muita coisa, canta muita coisa para Deus, para honra e glória dele, mas da gente perceber tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que sai da nossa boca, né? É bastante coisa, às vezes a gente faz muitas promessas ali, cantar o amor de Deus para sempre, vou caminhar por fé. Que assim seja na nossa vida, que assim a gente continue caminhando, que assim a gente continue persistindo. Hoje a gente quer continuar a série dos 720 fins de semana, falando sobre o tempo, falando de como o tempo é importante, como o Matias trouxe semana passada, de como é importante a gente saber contar os nossos dias, a gente perceber que o nosso tempo ele é limitado. Quando a gente se dá conta disso, a gente dá mais valor ao tempo que a gente está vivendo hoje. Então, hoje eu quero continuar. A primeira coisa que eu quero que vocês imaginem para a gente começar, imaginem o dia de vocês, uma rotina de segunda-feira, terça-feira, um dia normal de vocês. Só que tentem imaginar vocês assistindo isso, como se estivesse gravado e vocês estão assistindo isso no celular, na TV de vocês. O dia a dia de vocês fazendo as tarefas, lavando a louça, indo para o trabalho, indo para a escola. Vocês assistindo o dia de vocês. O que motiva vocês fazerem o que vocês fazem ali no dia de vocês? Vendo tudo que vocês fazem, o que vocês diriam para vocês mesmos ali no dia a dia? Cadê... lava melhor a louça, ou talvez, poxa, tu está dedicando muito tempo para uma coisa, quem sabe faz outra coisa. O que vocês pensariam do dia a dia de vocês? O que motiva a gente? O que faz a gente fazer o que faz cada dia? Nosso mundo, a gente é bombardeado por muitas coisas todos os dias. O despertador toca, a gente já começa a pensar em algumas coisas que tem para fazer nas tarefas do dia, em expectativas do que vai acontecer ou do que não vai acontecer, nas funções que a gente tem às vezes em casa, com crianças ou não, almoço, janta, café da manhã. A gente já acorda às vezes frenético. Ou se não é isso, às vezes o celular, notificação, WhatsApp. Não estou dizendo que isso é ruim, mas estou dizendo que a gente vai indo e quando vê, o dia passou e a gente ficou nessa correria, assim, tentando apagar todo o incêndio possível ali durante o nosso dia. Como é que é isso? E se a gente deixar a nossa vida seguir assim, o mundo vai ditando que as coisas vão sendo importantes para nós ou não, a nossa fé vai sendo colocada de lado. O mundo vai dizer que é super importante a gente dar conta de tudo, a gente precisa ser forte, a gente precisa levantar 4 horas da manhã, fazer a skincare, fazer não sei o que, ir na academia, tem que ler um livro, tem que não sei o que, e quando vê a gente está esgotado. Mas o que o mundo não vai falar para a gente é que a gente precisa ter tempo com Deus. De que é importante a gente se relacionar com Deus. De que é importante a nossa espiritualidade também. Porque muitas vezes a gente está presente fisicamente nas coisas, mas espiritualmente a gente está distante, a gente está longe. Então, como a gente pode manter a nossa fé viva, como a gente pode manter a palavra de Deus no centro da nossa vida? Como é que a gente faz isso? Para nos ajudar, eu trouxe hoje 2 versículos bem importantes que vão nos ajudar em toda a mensagem de hoje. Fica lá em Deuteronômios, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Vou ler de novo. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos.
Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Isso daqui é um texto onde Deus está falando para o povo de Israel numa época bem importante, onde o povo de Israel estava chegando em Canaã. Eles iam numa terra nova agora, eles iam viver numa terra nova. E ali eles iam conviver com pessoas de outras culturas, que tinham outras religiões, que adoravam outros deuses, que comiam diferente, que viviam diferente. E Deus está dizendo para o povo: guarda isso no coração. Não esquece disso. Isso é importante. Isso daqui, se a gente olhar na Bíblia um pouquinho antes, é um trecho que muitas vezes a gente conhece. É uma palavra que diz, no começo do capítulo 6, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Senhor, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, no começo, antes desse trecho, Deus está falando para o povo de Israel: lembrem de mim, amem a mim com todo o coração de vocês, com toda a alma, com todo o entendimento. Deus não está falando isso porque Ele é um Deus egoísta, de forma alguma, mas Ele sabe que o nosso coração foi criado para se relacionar com Ele. E agora Deus está alertando, Deus está querendo cuidar, Deus está querendo proteger o povo, dizendo: lembrem disso, lembrem de mim. E quando Deus fala, me amem de todo o coração, tudo isso, Deus ele não deixa então essa coisa abstrata, me amem, e fica no ar assim. Tá, mas como, Deus? Como é que a gente faz isso agora? Então ele vem com esses versículos aqui e ele diz, façam isso. Porque a nossa vida com Deus, ela não deve estar restrita a um abstrato, na teoria, ou aquilo que está na nossa cabeça só. Deus está dizendo, gente, vocês precisam viver isso cada dia da vida de vocês. Aquilo que vocês creem, vocês precisam praticar todos os dias. Porque senão, vocês vão esquecer quem vocês são e de quem vocês são. Então Deus, quando Ele fala isso para o povo de Israel, Ele está querendo relembrar cada dia: gente, lembrem quem vocês são. Lembrem que fui eu que criei vocês, que chamei vocês, que cuidei de vocês até aqui. Quem conhece a história do povo de Israel, passaram muito tempo no deserto. Deus tirou ele da terra da escravidão do Egito. Então aqui Deus estava querendo, como um pai ou como uma mãe muito cauteloso, estava querendo dizer: gente, antes de vocês saírem, escuta aqui um pouquinho, pai. Lembrem disso. Lembrem da minha palavra. Conversem sobre ela. Na hora de caminhar, na hora de deitar, na hora de levantar, quando vocês estiverem em casa. Lembrem disso. Quando Deus fala sobre isso, Ele diz, em casa, caminhando, quando se deita, quando se levanta. Quando Deus fala sobre conversar a palavra dEle em casa, Ele está querendo dizer que a nossa casa possa ser um lugar onde seja compartilhado o Evangelho. Deus, Ele não está querendo dizer que a gente precisa pegar, abrir a Bíblia, sentar na mesa e recitar um monte de versículo para as crianças, para a visita, para os parentes. Não. Deus, Ele não quer gente chata. Deus não quer os crentes chatos. O que Deus quer? Que a gente que vive isso diariamente compartilhe isso naturalmente nas conversas em casa. Com os filhos, com irmãos, com pais. Que isso seja vivido na nossa casa. Que isso possa ser compartilhado na nossa casa. Ali ele fala não só em casa, mas quando a gente estiver caminhando. Ou seja, não é literalmente, estou caminhando, estou recitando os versículos. Nossa, estou recitando os versículos. Não. Até o povo os judeus hoje em dia, eles têm muito essa coisa, porque Deus depois fala para guardar isso, amarrar na cabeça e tudo mais. O povo judeu, até os mais
raiz, assim, eles têm versículos na cabeça, eles têm versículos nos braços. Deus não falou isso. Deus está querendo dizer que quando então a gente sai de casa, que a gente leve a palavra dele junto também. Ou seja, quando a gente estiver no trânsito para o trabalho, quando a gente estiver levando filhos ou outras pessoas para algum lugar, quando a gente estiver fora de casa, sei lá, tem alguma consulta no médico, na sala de espera, estou lá na oficina mecânica, quando a gente estiver fora de casa, em algum lugar da nossa cidade, que a gente leve a palavra de Deus também. E por fim Deus fala, quando vocês se deitarem, quando se levantarem também. Ou seja, no fim das contas, Deus está querendo dizer, gente, eu quero fazer parte do dia a dia de vocês. E eu quero que vocês percebam como é importante isso. Porque isso faz parte da identidade de vocês. Esse é quem eu criei vocês para ser. Um relacionamento com Deus. Deus, ele não quer estar restrito a uma horinha do domingo. Deus, ele não quer estar restrito a um estudo bíblico, a alguma coisa específica, uma programação da igreja. Não. Se esse for o caso, Deus é só um hobby na nossa vida. Deus é só um enfeitezinho ali. Não. Deus quer ser o dono da nossa vida, dono do nosso coração, a pessoa que dirige tudo aquilo que a gente faz. Poxa, mas Deus quer demais. Sim, Deus quer, literalmente, a nossa vida. Porque eu confio mais em deixar a minha vida na mão dele do que eu na minha. Eu sei que ele é muito melhor cuidando da minha vida do que eu. E eu confio nele. Outra coisa importante, aqui no começo do versículo 7, diz para repetir com frequência para os filhos. Mas não se restringe aos filhos. Não é só para mãe e pai. Isso faz parte do nosso relacionamento como um todo. Todo mundo tem alguém conhecido. Seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja alguém que vem na nossa casa nos visitar, ou a gente vai na casa de alguém visitar. Então a pessoa pode morar sozinha, mas tem relacionamentos com outras pessoas. Pode ir um neto na casa visitar a avó, o vô, pode ser alguma outra coisa. Mas todos nós temos pessoas à nossa volta com quem a gente pode fazer isso com frequência. Não só filhos, mas pessoas adultas, pessoas mais velhas, pessoas mais novas também. A palavra de Deus está aí para a gente compartilhar para todos. Quando Deus fala isso para o povo de Israel, então, Deus, ele não tinha medo de os outros povos ali em volta serem uma ameaça militar. Deus não tinha medo de algum canhão, de algum soldado, de algum número de soldados de exército. Não. Deus sabe que a maior ameaça para o povo dele não é ameaça militar, não é ameaça física, mas é quando isso entra no nosso coração. É ameaça cultural. De quando a gente não percebe mais o reino dele e como é diferente no reino dele. E de quando a gente começa a viver no automático aquilo que está na nossa cultura. Então Deus quer que cada dia a gente lembre do reino dele, de como é diferente lá, de como é bom. Deus não está falando isso para nos chatear, para nos magoar, para nos entristecer, não. Deus não está apontando o dedo, tu vai fazer isso, não. Deus sabe que o nosso coração anseia por isso e precisa disso. Deus, então, Ele quer que as nossas conversas tenham sabor de eternidade, que as nossas casas tenham cheiro de graça e que os nossos relacionamentos tenham vestígios do reino. Deus, Ele não quer que a gente tenha uma vida perfeita, vai estar tudo resolvido, não. Vocês, a gente sabe que a nossa vida é falha, que a gente não vai ser perfeito, mas Ele quer que a gente se relacione com Ele. Como eu falei outras vezes, a fé cristã é diferente de qualquer outra fé.
Porque outras religiões, se a gente estudar, se a gente ir atrás disso, elas vão dizer, ó, tá aqui o livrinho de regras, se vocês obedecerem essas regras, vocês vão ser salvos. Pode ir para qualquer outra religião, funciona assim, obedece e vai ser salvo. Mas, quando a gente vai para o cristianismo, para a nossa fé, é um pouquinho diferente, apesar de muitas vezes a gente pensar que é assim. Nossa, se eu obedecer os 10 mandamentos, aí sim eu vou ser salvo. Não, não é assim. A nossa fé cristã diz assim, ó, tá aqui as regras, vocês têm que obedecer isso. Só que aí Deus diz, vocês não conseguem, então eu vou fazer no lugar de vocês. A nossa fé não é então sobre obedecer um monte de regrinhas. A nossa fé é sobre confiar em Jesus e perceber como Ele fez isso no meu lugar e no lugar de cada um de nós. E aí sim, eu vou começar a compreender um pouco mais de quem é Deus, do amor dele sobre a minha vida. Então a nossa fé não é uma coisa distante, a fé cristã ela é relacional, tanto com Deus quanto então com as outras pessoas. E é assim que as nossas casas, os nossos relacionamentos tenham o perfume de Cristo, como Paulo diz. Que as pessoas percebam que a gente cheira a Jesus, que aquilo que a gente fala mostra Jesus. Hoje de manhã eu falei no culto do centro um exemplo legal, que eu acho interessante, que eu acho que serve para nós também. Uma vez eu li um livro, a teoria desse livro é a seguinte, de que a gente passa a gostar de coisas que outras pessoas gostam. A gente passa a amar coisas que outras pessoas amam. E aí ele dá um exemplo. Ele disse, ele era americano, ele disse que conheceu um rapaz, e esse rapaz ele gostava de uma coisa muito específica. Ele gostava de pinguins. E aí conversa vai, conversa vem, chegou na questão dos pinguins, e esse rapaz com quem ele estava conversando sabia as espécies dos pinguins, sabia o que acontecia, o que eles faziam, o que eles comiam, como é que funcionava, e ele via nos olhos do rapaz um brilho diferente quando ele falava sobre pinguins. Era uma coisa especial para ele, era uma coisa que ele gostava de verdade. Talvez às vezes nos nossos relacionamentos tem pessoas que falam de coisas que gostam muito assim, e a gente percebe no brilho do olho que essa pessoa realmente ama muito isso. E aí o autor ele segue continuando, ele diz que mais para frente, tempos depois de algumas conversas, de repente ele se viu pesquisando sobre pinguins e ele percebeu, poxa, é legal esse assunto. Então ele traz a teoria de que a gente passa a amar coisas que outras pessoas amam, que são importantes para as outras pessoas. Então, quando a gente ama Jesus, e isso está pulsando no nosso coração, isso está brilhando no nosso olho, as outras pessoas vão gostar também. O problema é quando a gente não gosta de Jesus, quando isso é uma obrigação no nosso coração, e a gente se sente obrigado a passar isso para outras pessoas. Eu, vocês, a gente sente quando a pessoa não está tão interessada naquilo. A gente vê que o olho não brilha, que é passageiro. Mas é muito diferente quando a pessoa tem paixão por aquilo. Eu não estou querendo dizer que agora toda hora o nosso olho tem que sair brilhando e a gente tem que sair pulsando e vai sair pulando, não. Mas se a cada dia a gente alimentar isso, se a cada dia a nossa fé for vivida, na nossa casa, no nosso coração, vai começar a brilhar o nosso olho. Às vezes a gente nem vai perceber, e as conversas vão saindo naturalmente. Às vezes pode ser um amigo do trabalho que está passando por alguma situação difícil e vem desabafar com a gente. A gente ouve e a gente pode ali plantar uma semente, falar sobre Jesus. Pode ser algum problema em casa, alguma situação difícil, está ali uma oportunidade. Pode ser uma situação alegre, alguma coisa legal que aconteceu com um amigo, está ali uma oportunidade também.
Mas quando isso está no nosso coração, a gente vai aos poucos semeando por aí. Mas quando isso não está no nosso coração, não vai dar muito certo. Beleza, eu falei aqui, muito bonito que eu falei, muito legal. Seria interessante se a gente conseguisse viver isso plenamente, todos os dias acordar, fazer o devocional e sair motivado, o olho brilhando na rua, quase piscando para todo mundo. Mas a gente sabe que quando começa a segunda-feira, a coisa não é bem assim. Por que é tão difícil a gente viver assim? Por que isso é difícil da gente passar a fazer? Algumas coisas que eu separei que eu acho interessante. A primeira coisa é que a gente está muito acostumado com distrações. Bom, isso aí quase que eu não preciso falar, mas nosso celular está o dia todo notificando notícia e tudo mais. Hoje em dia a notícia não é só o noticiário do Jornal Nacional. A gente passa o dia ouvindo notícias, passou 5 minutos, tem uma notícia nova. É o Papa novo que veio, é não sei o que aconteceu. E a gente vai indo atrás e quando vê, passou o dia distraído com coisas que aconteceram. Então uma das coisas bem superficiais é a distração. Mas outra coisa importante é que muitas vezes a nossa cultura separa o que é de Deus, o que é sagrado, e o que não é de Deus, o que é normal. Então, às vezes, eu estou no culto, nossa, isso é uma coisa de Deus. Mas às vezes eu estou em casa ouvindo música. Isso é uma coisa normal, isso não é uma coisa de Deus. Mas eu fui no estudo bíblico, nossa, isso é de Deus. Mas eu fui no Três Coroas em festa, nossa, pelo amor, isso não é de Deus. Muitas vezes a gente separa isso, o que é de Deus e o que não é de Deus, as situações que acontecem. Acontece isso muito na música também, a gente fala da música gospel. Eu tenho algumas coisas, eu gosto dessa parte. Mas eu lembro do Danny Gisler, uma vez ele esteve aqui, falando até para o Ministério de Louvor, muito interessante. Ele é músico e cristão. E uma vez ele trouxe uma situação que eu disse, é isso aí. Ele disse que ele estava no acampamento e ele era o responsável pelo louvor, então ele tocava no louvor, e num desses dias do acampamento ele tocou no louvor e depois tinha o tempo livre. E ele estava lá no tempo livre e de repente ele pegou o violão e começou a tocar outras músicas que não são de Deus, entre aspas, bastante aspas. Músicas normais do nosso dia a dia. E aí veio um rapaz para ele e perguntou, nossa, tu toca música do mundo? E aí o Dani, ele é muito esperto, ele disse, eu não conheço música de outro mundo. Gente, Deus criou tudo que tem, claro, tem coisas ruins, tem coisas boas, mas Ele não separa o que é dele e o que não é dele. A única coisa que pode ser separada do que é dele e do que não é dele é o nosso coração. O nosso coração, sim. Poxa, ele está descansado em Deus, ele está descansado na obra de Jesus ou não? E aí, tanto faz aonde eu vou, aonde quer que eu esteja, a música que eu esteja ouvindo, é de Deus ou não é de Deus? Porque eu sou de Deus ou não sou de Deus? Um terceiro ponto, um pouco mais profundo, muitas vezes a gente também tem medo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo para a gente compartilhar a palavra de Deus nos nossos relacionamentos. Mas pode ser que algum de vocês pense assim, mas eu não sei ensinar a palavra. Ou, eu não tenho preparo, não me sinto preparado. Ou às vezes pode ser, meu testemunho não é grandes coisas. Eu fui no culto, aceitei Jesus e é isso aí. Eu não era aquele lá maluco que fazia tal coisa e mudou da vez. Não. Muitas vezes a gente tem medo. Às vezes é por comparação também. A gente pensa, não, se eu falasse igual o fulano lá, nossa, aí sim, eu ia testemunhar.
Nossa, se eu tivesse essa facilidade em falar, em compartilhar a palavra, sim, aí sim eu ia fazer alguma coisa. Mas se a gente esperar para ser alguma coisa lá diferente, aquilo que a gente muitas vezes, a expectativa que a gente coloca sobre nós mesmos, aí nunca vai para frente. Hoje de manhã eu falei, eu vou compartilhar também um pouco mais pessoal de mim. Quem me conhece de mais tempo, mais de pequeno, estou falando pequeno mesmo. Eu já era pequeno, já era gordinho também. Nessa época, eu era muito tímido, muito tímido. Eu não conversava, eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas. Hoje em dia eu ainda tenho um pouco de timidez, mas já está bem melhor. Mas eu era muito tímido, não conversava, não falava. Então quem me vê hoje falando aqui na frente é porque Deus foi trabalhando isso na minha vida. E ainda tem muito para trabalhar. Mas eu sou um testemunho vivo de que não é pela nossa habilidade, não é por aquilo que, pelo meu currículo, que eu fiz um curso de alguma coisa, que eu sei alguma coisa. Não. Deus chamou e a gente só precisa levantar e dizer: eis-me aqui. Deus, Ele não quer gente que sabe de muita coisa. Deus quer gente disposta de coração a servir Ele. Tanto é que quem conhece a história de Jesus sabe que o pessoal que sabia de muita coisa foram os que mais incomodaram o ministério de Jesus. Eram os fariseus, eram os mestres da lei, que Jesus toda hora tinha que sair para lá. Deus, Ele não quer que a gente saiba de muita coisa, entenda de muita coisa, para daí fazer alguma coisa. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele vá sendo alimentado e com isso a gente vá compartilhando nos nossos círculos de relacionamento. Então isso é o mais importante. No fundo, gente, todas essas três coisas são um poço maior de que no fundo a gente não confia em Deus totalmente. A gente segue distraído, a gente separa as coisas, a gente tem medo, porque a gente não confia 100% em Deus. E quando a gente não confia 100% em Deus, tem outra coisa no nosso coração que está nos guiando durante o nosso dia, mesmo que a gente não perceba. Então, a falha muitas vezes não é na obrigação de a gente compartilhar a palavra de Deus. A falha muitas vezes é que Deus que está no nosso coração. Quem é esse Deus que eu estou seguindo? Será que eu conheço Ele de verdade? Será que eu tenho um relacionamento com Ele? E talvez a gente pense depois de tudo isso: não, eu tenho que começar a falar mais sobre Jesus nos meus relacionamentos. Aí faz uma listinha de tarefas assim: eu posso falar com fulano no trabalho, eu posso falar com o ciclano não sei aonde. Sim, isso vai ser importante, mas o que eu quero dizer é de que a gente confie em Jesus. Porque naquilo que a gente falha, onde a gente tem medo, onde a gente se distrai, Jesus cumpriu tudo isso de forma plena e perfeita. Onde a gente era distraído, Jesus era focado ao máximo em Deus. Onde a gente tinha medo, Jesus colocou tudo isso em Deus. Então, Jesus, Ele não é só alguém que vai nos dizer como fazer as coisas, não. Jesus, Ele é o cumprimento de tudo isso. Jesus é quem fez, Ele é o caminho, Ele não mostra o caminho, Ele é o caminho. Então que isso possa nos revigorar o coração, porque a gente é falho, a gente não consegue muitas vezes, Ele conseguiu. E aí, Jesus, como a gente sabe, Ele cumpriu perfeitamente os versículos. Jesus ensinava lá nas sinagogas, sim, mas Ele também ensinou na beira do poço, nas casas, nas estradas, nas refeições. Então Jesus, Ele é um modelo para a gente seguir, mas Ele também é a pessoa que fez aquilo por nós. Onde a gente falhou, Jesus supriu. Que a gente vá perseguindo isso, que a gente vá atrás disso também. Porque Jesus, Ele nos substituiu.
Teve umas pregações atrás que o Matias pegou um envelopinho e colocou o papel dentro, dizendo de que a gente estava escondido em Jesus. Se a gente confia em Jesus, quando Deus nos vê, Ele vê Jesus. Então a gente tem as nossas falhas, mas que a gente seja motivado, porque Ele nos amou mesmo assim, e a gente seja transformado por isso a cada dia da nossa vida. E como é que a gente faz então agora? Como é que a gente pode cumprir ali o Deuteronômio? Como é que a gente faz para viver o relacionamento ali com as pessoas, compartilhando da palavra de Deus? Primeira coisa, a gente precisa, antes de mais nada, voltar o nosso coração para Deus. Se o nosso amor por Deus não existe, não tem como a gente compartilhar com outras pessoas. Tem, mas não vai ser legal, não vai ser interessante, não vai ser honesto. Então a primeira coisa é a gente se voltar para Deus. Ter tempo com Ele, de devocional, de estudo, de realmente tentar entender, poxa, quem é esse cara que tem tanto amor por mim? E aí o nosso olho vai começar a brilhar. E aí a nossa vida vai se transformando também. Porque Deus não é aquela pessoa que está atrás de nós só querendo apontar o dedo. Não, Deus não é essa pessoa. Deus nos ama e Ele cuida de nós. A segunda coisa, de a gente valorizar e investir nos relacionamentos que Deus já colocou ao nosso redor. Às vezes a gente espera que Deus coloque outras pessoas na nossa vida, pessoas novas, pessoas que não nos conhecem tanto, para falar sobre o amor dele. Mas não. Deus, Ele quer usar as pessoas que já estão ao nosso redor. Quer dizer, Deus quer nos usar para as pessoas que já estão ao nosso redor. Pensem em pessoas que vocês podem intencionalmente colocar em oração e investir tempo com elas. Porque as pessoas, meus queridos, as pessoas não são transformadas por eventos, as pessoas não são transformadas por programações, as pessoas são transformadas por pessoas. Pode ser sim que lá num evento, lá numa programação, tu tenha conhecido Jesus, mas foi através de uma pessoa. Ou depois disso, uma pessoa começou a impactar mais a tua vida. Ou antes disso, foi trabalho de muitas pessoas falando sobre Jesus para ti e chegou naquele ponto onde tu disse, eu aceito. Então quem a gente pode impactar? Pessoas que já estão ao nosso redor. Não espera cair uma pessoa nova do céu, porque isso não vai ter. Mas as pessoas que nos conhecem e que a gente conhece, que a gente tem abertura, a gente pode compartilhar da palavra. E o terceiro, Deus usa até mesmo nossas limitações. A gente pode pensar, poxa Felipe, mas eu tenho muita ferida no meu passado, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas limitações. Deixa eu te falar uma coisa. Matias, qualquer um, os discípulos de Jesus tinham limitações. Se a gente olhar para a história dos discípulos, é uma coisa impressionante. Dos discípulos falarem para Jesus, por que tu não queima aquele pessoal lá? Às vezes não dá vontade também da gente falar, poxa Jesus, acaba com esse pessoal. Os discípulos também tinham limitações. Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés diz, Deus, eu tenho um problema, eu sou gago. Moisés, ele tinha problema de fala, ele tinha dificuldade. E aí Deus, eu imagino Deus olhando para ele assim, não, só por isso. Mas Deus, por amor a Moisés, chama o irmão de Moisés junto, Arão. Tá, Arão vai falar no teu lugar então. Jeremias tem uma parte que Deus chama Jeremias diz, Deus, não, capaz, eu sou muito novo, sou muito jovem, o que os outros vão pensar de mim?
E aí Deus diz assim: cara, tu não está percebendo quem está te chamando. Eu te escolhi e eu te amei desde quando tu estava no ventre da tua mãe. Tu não está entendendo de quanto amor, de quanta graça, de quanta compaixão eu estou colocando diante de ti? Tu não está entendendo que eu estou contigo? Então, Deus usa as nossas limitações. Que isso seja para a glória dele, que isso seja usado para ele. Porque se eu fosse perfeito, vocês iam dizer: não, tá bom, ele é perfeito, o que adianta? Mas quando Deus usa pessoas falhas e fracas e confusas, aí a gente se coloca mais do lado de outras pessoas. Poxa, ele também tem dificuldades. Nossa, ele também passa por essas situações. Não é porque ele é cristão que está imune a tudo isso. Então que a gente possa se colocar do lado de outras pessoas, mesmo nas nossas falhas. Mas que a gente coloque diante de Deus isso. Então, gente, para finalizar, seja qual for a faixa etária de cada um de nós, seja qual for a situação de cada um de nós, que a gente disponha tempo com Deus e que isso seja natural depois de a gente colocar nos nossos relacionamentos, nas conversas em casa, nas conversas no caminho, quando a gente deita e quando a gente levanta, para que a gente lembre quem nós somos e para que a gente foi feito. Amém? Vamos ter uma palavra de oração antes do louvor? Pai, eu te agradeço muito, porque Tu nos ama mesmo em meio às nossas falhas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas limitações, Pai. Muito obrigado porque Tu insiste com a gente, Tu insiste na nossa vida, Pai. Tu quer que a gente perceba, que a gente te entenda, que a gente cresça e amadureça também, Pai. Assim que a Tua palavra, que o Teu Evangelho, que a Tua boa notícia possa ir transformando o nosso coração, pela graça e pela misericórdia do Espírito Santo, Pai. Obrigado porque Ele tem uma tarefa gigante, Pai, de nos ensinar, de transformar a dureza do nosso coração. Que a gente vá se dispondo, Pai, diante das situações, diante das pessoas e falando do Teu Evangelho. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa ser, então, essa mão de Deus que vai ao encontro das pessoas, dos corações que choram, sendo um abraço que consola, sendo os pés de Jesus também. Que a gente possa, com essa música, também pensar sobre isso. No canto mais distante
por fim, o pessoal do culto infantil, eles queriam fazer uma homenagem também hoje para as mães. Queremos convidar eles para chegar mais para frente, eles estão vindo. Pode vir. E por primeiro, então, queria convidar o Diego, que vai abrindo essa homenagem, lendo uma poesia, um poema para as mães. Boa noite. Tem uma pequena homenagem às mães. Tá. Mãe, seria impossível falar de mãe sem falar do amor de Deus. Esse Deus que ama, que justifica, que salva, que liberta. Esse Deus que formou a mulher, cuja função seria de ser mãe. Esse Deus que na sua perfeição não deixou de fora nenhum detalhe. E o que é melhor, derramou no coração deste ser o dom de amar. Mãe, aquela que ama sem esperar receber, aquela que perdoa sem nada exigir. Seria impossível falar de mãe sem falar no amor de Deus. Esse Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos aceita como somos. E com seu eterno amor e sua infinita paciência nos transforma. O mundo lá fora diz que mãe é tudo igual. Mas, na verdade, Deus nos revela que cada mãe é especial. Seja loira ou morena, seja grande ou pequena, não importa a sua forma, nem mesmo a forma como concebeu. Foi tu, ó mulher, que Deus escolheu. Agora eu peço que todas as mães fiquem de pé, as futuras mães também, que as crianças querem fazer uma homenagem a vocês.
Vamos nos colocando de pé então, pessoal, para a gente ir encerrando. Vamos ter uma palavra de oração ainda. Acalmar o coração, fechar os olhos. Pai, a gente é grato por tudo que Tu faz pelas nossas vidas. Obrigado que Tu não veio só nos mostrar como faz, mas Tu também foi o substituto no nosso lugar por todas as nossas falhas, nossas dúvidas, nossos defeitos, nossas falhas, Pai. Obrigado porque Tu tem um amor incondicional sobre a nossa vida, Pai. Obrigado porque Tu nos ama a ponto de morrer na cruz no nosso lugar. Que esse amor e que essa graça sejam assuntos do nosso dia a dia, Pai, do nosso cotidiano, contigo primeiramente e depois com as outras pessoas, Pai. Assim que Teu Espírito Santo vai encorajando a gente a Te entender e a gente a Te compartilhar nos nossos relacionamentos de forma natural, de forma boa, Pai, saudável. Que isso vá fazendo parte do nosso dia a dia, nas nossas casas também, Pai. Assim que o Senhor abençoe e guarde cada um que está aqui, que o Senhor cuide também de cada história, de cada vida que está aqui, e assim a gente possa ir durante a semana compartilhando da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.